Não fique mais carregando pesos desnecessários. Vigia o que você tem falado, vigia a sua boca, a sua postura diante das situações. Tenha uma postura intencional, como a gente falou agora no comecinho. Não viva no modo automático. Não viva correndo para um lado e para o outro, e sem um rumo, sem um norte, sem uma perspectiva do que você está fazendo, de onde você quer chegar, do que você espera daquilo que você está fazendo. Não viva apenas sobrevivendo, não viva como se a sua vida fosse só cumprir tarefas. Não aceite isso para a sua vida. Estamos aqui mais uma vez, na nossa oração da madrugada, essa oportunidade abençoada que o Senhor nos dá de buscarmos, Buscarmos a Deus nesse momento onde a concorrência é menor. Então vamos aproveitar cada momento, para atrair o favor do Senhor e, é claro, nós crescermos, Porque quem está crescendo é a pessoa, Quem está crescendo é aquele que tem interesse, que tem fome pelo Senhor, que tem interesse em fazer a sua vontade. Então, é um grande presente, um grande privilégio nós podermos usar da nossa vida, das nossas oportunidades para algo muito maior, para algo além de nós, Não olhando para a nossa carne, para as nossas vontades, para aquilo que é confortável, Mas olhando para a nossa fé, olhando para o horizonte, olhando para o nosso futuro, Para aquelas sementes que nós estamos plantando e que vamos colher, Seja daqui a um ano, seja daqui a 10, 20, ou como nós vimos aí essa semana, a bispa em Rio Preto, sementes, continuando a gerar frutos e resultados, tantos anos depois, mais de 30 anos depois, e quantas outras que ainda viveremos de colheitas, e é assim, uma vida de semeaduras, uma vida de intencionalidade, Isso é fundamental, quando nós vivemos uma vida intencional. E eu gostaria de ler para você uma passagem, até que a bispa, uma passagem que ela gosta muito, que é de Jeremias 29:11, que de fato é uma passagem que nos ajuda a dar até uma identidade, nos fortalecer a identidade, que diz assim, olha só: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, nós vemos aqui exatamente isso. O Senhor nos dá uma identidade de segurança. O Pai dá identidade ao seu Filho. Então nós vemos aqui exatamente isso, que Deus não tem plano B. Deus não tem um plano de derrota, Deus não tem um plano de menos, de algo, se não der certo, a gente tenta isso, não deu para ter aquilo, então vamos nos contentar com isso. Deus não tem plano B, pessoal. E se Deus não tem plano B, por que muitas pessoas continuam tendo o seu plano B? O seu plano C? O seu plano D? Algum plano vai ter. Por que nós não ficamos com plano, só o plano? Não tem plano A, B, C ou D. É o plano de Deus. Porque sou eu que conheço os planos, esse é o plano do Senhor. Qual é o plano do Senhor? Planos de fazê-los prosperar. E prosperidade é em todas as áreas.
é uma saúde próspera. Desejo que você vá bem. Desejo que você vá bem em todas as coisas. E que vá bem a sua alma, que esteja bem a sua alma, que esteja bem a sua família, que esteja bem o seu financeiro, que esteja bem a sua saúde, que esteja bem. Eu desejo que você vá bem em todas as situações. Planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, prejuízo, derrota, fracasso, miséria, divórcio, doença. Esse é o plano de Deus para nós, planos de dar-lhes esperança. Esse é o plano do Senhor. Um pensamento que não me traz esperança, ele é diabólico, ele não pode ser de Deus. Então, o que tem passado na sua cabeça? Nós estamos aqui indo para o 6º jejum, indo já para o final dos nossos projetos de conquistas. E o que alguns esperam, talvez? Que vai ser um ano sem situações, sem problemas, sem luta, sem nada? Não, pelo contrário. Quanto maior a vitória, maior o inimigo, maior o gigante, maior a dificuldade. E quanto maior o inimigo, maior a dificuldade, maior a vitória. Veja Jericó. Que coisa extraordinária, que vitória extraordinária. Então, esses são os planos do Senhor. São os planos de bênção, para nos dar esperança. Nós temos esperança, o Senhor nos dá esperança. O Senhor nos ajuda a enxergar longe. Com o Senhor, nós não ficamos aqui olhando os problemas que eu estou vivendo agora, o momento que eu estou vivendo agora. Não, eu estou olhando para a semente, para a colheita, para aquilo que eu vou colher lá na frente. Mas eu estou plantando agora, eu estou aqui na madrugada, eu estou aqui fazendo meu propósito, eu estou declarando, nós estamos aqui orando pelos painéis, pelos livros, pelos projetos, pelos sonhos. Nós estamos fazendo a nossa parte natural. Nós estamos aqui buscando. Senhor, nos responde. Senhor, eu preciso do Senhor. Meu Deus, dá a vitória. Meu Deus, responde o nosso povo. Senhor, dá a resposta que nós precisamos, Senhor. Então esse é o plano de Deus. Plano de me dar esperança e um futuro. Um futuro abençoado. Um futuro abençoado virá de um presente bem construído, não é? Porque o prédio, a construção sólida que eu vou ter lá na frente está sendo levantada com bases nos alicerces que eu tenho feito hoje. Então, para viver esse futuro abençoado, para viver essa vida próspera, nós precisamos de um alicerce profundo. Então, como que tem sido o nosso alicerce, pessoal? Como que nós temos resistido no nosso dia a dia? Nós temos confiado no Senhor? Para cada momento, para cada caminho que nós escolhermos, nós teremos um desafio, nós teremos um inimigo, um tipo de inimigo. O Saul, ele escolheu, por exemplo, o caminho da covardia, o caminho de não enfrentar o Golias. Então ele colheu dores, o dor do arrependimento, a dor da humilhação, o dor daquela eterna senso de arrependimento, que poderia ter sido, como poderia ter sido se eu tivesse enfrentado. O Davi, por outro lado, escolheu a dor de enfrentar os seus medos, a dor de ouvir lá do irmão dele, colocando ele para baixo, a dor do medo, das dificuldades, mas ele enfrentou. Então, para cada caminho, nós vamos ter uma dor,
um desafio, um inimigo. Alguns têm escolhido ser esticados pela palavra, ser esticados nas orações, ser esticados por estar mais na igreja, sendo esticados a dormir menos, a orar mais, a fazer mais jejuns, que às vezes não estavam acostumados. E outros têm sofrido as dores de uma vida estagnada, de uma vida onde a pessoa faz planos de derrota, onde ela faz planos de fracasso, ela faz planos de retrocesso. Mas quais são os planos do Senhor? Os planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, planos de dar-lhes esperança, planos de dar um futuro. Então, se eu tenho uma vida que eu não tenho uma alegria, uma esperança no meu futuro, está errado. Isso daí é plano do diabo. Se os meus planos não são de prosperidade, mas de desfazer, de perder, de abrir mão, de dar passos para trás, isso é do diabo. São planos de derrota. Então, os planos de Deus são esses, são os planos de respostas, vitórias, portas abertas. Então, nós não podemos viver com medo, pessoal. O medo é algo que tem, infelizmente, dominado a vida de muitas pessoas. Porque o medo ele vai se manifestando numa incredulidade, o medo vai se manifestando numa passividade, o medo vai se manifestando de uma série de maneiras, de formas. Então, por causa do medo, a pessoa nem ora, nem pede. Lembra do Acás? Que o homem de Deus foi lá nele e falou que Deus disse para ele, você pode pedir o que você quiser, mas pode ser ousado aí. E ele falou, não vou pedir nada não vou tentar a Deus, não vou fazer isso com Deus, tal. Mas Deus falou. O Senhor nunca disse para a gente poupar ele. Pelo contrário, ele fala para não dar descanso para ele. Por quê? Porque ele gosta de ser acionado, ele gosta de ser chamado, ele gosta de mostrar a sua força. Os olhos do Senhor passam por toda a terra à procura de corações inteiros para mostrar o seu poder, a sua força. Então o Senhor gosta quando a gente fica lá igual a viúva. Senhor, me responde, me ajuda, Senhor, responde-me. Porque Ele quer fazer, Ele falou da viuvinha. Se o juiz iníquo fez justiça para aquela mulher, quanto mais o seu Pai que está nos céus não fará, e fará depressa àqueles que pedirem, que clamam a Ele de dia e de noite. Então está nas nossas mãos, como nós usamos aquela expressão, né? A gente está com a faca e o queijo na mão. Então está nas nossas mãos, pessoal. Olha a palavra nos dizendo, sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. O Senhor não está, o plano de Deus para nós não é que a gente tenha uma casa desestabilizada, um casamento destruído. Não é que nós tenhamos uma vida onde a gente só está se arrastando. Não, esses não são os planos do Senhor. Os planos do Senhor são que a nossa casa seja uma casa firme. Os planos do Senhor são que os nossos filhos sejam filhos poderosos, abençoados, cheios do Espírito Santo, vencedores. Os planos que o Senhor tem para você são planos de você ser coluna, ser Jiré, ser Eliaquim, ser o mantenedor da igreja. Então nós precisamos acreditar nisso. Deus não tem plano B. Foi o que eu falei agora no comecinho. Deus não tem plano B. Por que muitos têm plano B então? Porque não têm confiado. Muitos têm feito planos em cima de diagnósticos, em cima de sentenças, em cima de ameaças. Muitos têm feito uma série de planos. Quando o Senhor, Ele nos dá a direção para nós confiarmos.
Como que você tem levado? Como que você tem conduzido a sua vida? Como uma vida sem alternativas? Tira as alternativas da sua vida, pessoal. Em nome de Jesus. Toda vez que a gente que a gente tem alternativas e a gente busca fazer certas concessões para nós, a gente vai ficar sempre com um pezinho dividido, olhando para aquela coisa. Ó, se não der certo, eu vou para aquela linha ali, eu vou para aquela direção. A gente tem que fazer igual Eliseu. A gente tem que tirar, jogar tudo, assim, ó, queimar o nosso arado lá, botar fogo nisso, não tem mais volta. A gente tem que se jogar no Senhor. A gente tem que fazer como Pedro. Às vezes parecer meio inconsequente. Né? Quando a bispa conta lá o testemunho de quando ela estava ouvindo lá os médicos, tal, o diagnóstico que deram para mim, ela, num primeiro momento, foi tida como uma irresponsável, uma inconsequente. Não vou dar remédio, não vou fazer isso, não vou mudar essa situação, não, vou continuar tratando ele normal, sem remédio, e eu vou acreditar, eu creio, e eu vou fazer, eu vou seguir assim. Num primeiro momento, as pessoas olham e veem como uma irresponsabilidade. Sempre é assim, pessoal. Por isso que a gente precisa ter uma identidade firme no Senhor. No começo, as pessoas acabam sendo críticas, colocando problemas, falando uma série de coisas. Depois que você vence, aí todo mundo quer admirar. Não, eu estava lá com ele, com ela, eu estava lá, estava junto. Mas na hora da pressão, muitas vezes a pessoa está lá sozinha. Isso é muito bom. Isso é muito bom porque aí a glória sempre fica só para Deus. Mas na hora, no momento que a gente está vivendo, é quando sai aquilo que nós acreditamos de verdade. Porque às vezes a gente fala muito. Às vezes a gente até acredita em algumas coisas que na verdade não são bem aquilo. Às vezes a gente acredita em algumas mentiras, em algumas coisas, como se a gente fosse tudo aquilo, mas na pressão sai de verdade no que nós acreditamos. Às vezes, numa teoria, a gente fala, não, porque eu tenho muita fé e eu acredito e eu vou fazer e vai acontecer e tal. Aí quando vem o problema, vem uma situação, sai o medo, sai a dúvida, sai o plano B. O plano de não dar certo, o plano de, se não der certo aqui, nós vamos para lá, se não funcionar desse jeito, a gente pede ajuda para o fulano, cicrano, beltrano. Isso é um erro grave. Porque aí a gente vai relativizando e racionalizando as coisas. Mas a palavra diz que o justo viverá pela fé. E se duvidar, se retroceder, não me agradarei dele. Então o Senhor está nos estimulando, nos falando, sempre a sua palavra está falando. O justo vive pela fé. Os planos de Deus são de vitória, são de prosperidade, não é de prejuízo, a não lhes causar dano, é de dar esperança em um futuro. Então, essa é a oportunidade que nós temos. De agarrar todos os dias as oportunidades e ir plantando a semente, plantando a semente. A gente recebeu uma pessoa, hoje na igreja, que a gente tem conversado com ela desde agosto do ano passado. Ou seja, uma semente que foi plantada em agosto do ano passado, está aparecendo agora. Então, a semente a gente queria que ela plantasse hoje, levantasse amanhã, né, da terra.
Mas não é assim que funciona. Na natureza não é assim. A única coisa que nasce rápido é mato. E se você não quer mato? Você não quer erva daninha nas suas coisas, no seu jardim. Você não quer. Você quer algo que vai ser bênção. E tudo que é bênção, tudo que é bom, ele leva um tempo. Né? A gente não vê aí esses queijos caríssimos, esses vinhos caríssimos. Ele não é feito em 2, 3 dias, um mês. Ele leva semanas, meses, alguns anos. Por quê? Porque aquilo vai amadurecendo, vai maturando, vai mudando a sua característica e vai ficando melhor, vai ficando mais refinado. Então, assim é na vida. O tempo de boas semeaduras, de insistência, resistência, resiliência, vai nos tornando pessoas mais fortes. Naqueles momentos onde a gente está aqui, está insistindo, está lutando, está plantando, e às vezes parece que não está acontecendo. Às vezes parece que está piorando até. Às vezes o diabo vai lá e ataca aquele parente, aquele familiar que não está ainda no Senhor, e parece que ele está ficando pior. Parece que uma situação vai se levantando para você tirar o foco, e é exatamente isso. O diabo vai levantando, tem épocas na nossa vida, pessoal, talvez você esteja vivendo essa época. A gente tem os nossos momentos, que o diabo levanta pipocando para todo lado. Para quê? Para a gente tirar os olhos dele e começar a prestar atenção no vento, na chuva, nas ondas, nos inimigos, nas ameaças, em tudo. É uma notícia que vem de lá, é uma provocação do outro lado, é uma coisa que deu errado ali. Para quê? Para a gente parar de orar, para a gente se distrair, para a gente desanimar, para a gente pensar que não está valendo a pena. E isso é... Nossa, se tem uma mentira violenta é essa. Da gente estar aqui, está orando, está declarando, está profetizando, está jejuando, e de repente bater uma coisa na cabeça e falar, não está valendo a pena. Peraí. Ou eu acredito na palavra, eu não acredito em nada. Ou eu acredito na lei da semeadura, ou eu acredito na lei das palavras, das profecias, na lei do jejum, que há tipos de demônio que só sai com jejum e oração, no poder da declaração, no poder da língua. Ou eu acredito nisso tudo, ou eu não acredito em nada. Porque o que a gente está fazendo? Tudo que a palavra está falando. A gente está orando, a gente está concordando. Então é o poder da concordância. Tudo que vocês pedirem em oração, crendo que receberão, assim acontecerá. Onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Então nós estamos orando, estamos declarando, que aqueles que o buscam na madrugada me encontrarão. Eu amo os que me amam, os que me buscam na madrugada me acharão. Então, o que nós não estamos fazendo aqui que Deus não diz que é o caminho que funciona? Então, tudo aquilo que cabe a nós fazer, que é tirar as pedras do nosso caminho, nós estamos fazendo. Então, é impossível nós não vivermos as respostas que nós temos buscado. É impossível. Pode parecer que demora, para a gente demora mesmo. Ó, Abraão, 25 anos para viver o milagre dele. Em nome de Jesus, que ele não espera, tem que esperar 25 anos para ver algumas coisas. Mas no caso dele foi isso. E ele não começou, esperou 25 anos quando ele tinha 20. Não, mas quando ele tinha 75. Então, quem tem 20 e quem tem 75, o valor do tempo é muito diferente. Quando você tem 20, você perde tempo adoidado. Quando você está com 70, 80, 90, você não tem 1 hora que você pode jogar fora. Que aquilo lá vai fazer falta.
porque já está valioso, já está escasso. Já é uma moeda valiosa, uma moeda já que eu não posso ficar jogando fora e desperdiçando. Então, o ponto que eu quero trazer hoje é exatamente isso. Deus não tem plano B. Será que você tem feito plano B? Tem feito plano C? Tem buscado alternativas? Tem buscado ainda segurança em pessoas, em homens? Tem aberto mão das promessas, das palavras, do pensar grande para algo menor, para algo mediano, para uma vida comum? Resultados comuns? Talvez feito concessões para você ganhar menos no seu trabalho, concessões aceitando uma indignidade muitas vezes, coisas indignas, coisas que não são corretas, que não é para um homem de Deus aceitar, para uma mulher de Deus aceitar, mas tem aceitado condições que não são as corretas, tem ficado com medo de acabar, de não dar tempo, de não acontecer, então ela já está se preparando para algo menor. Mas a palavra está nos dizendo, pense grande. Pense grande, pensar como Deus. Pensar como Deus. Eu faço a minha parte e eu confio que Deus está fazendo a parte dele. Isso é pensar grande. Eu penso como Deus e eu olho para o tamanho de Deus. É aquilo que nós sempre falamos, né? Davi, o Saul e os soldados olharam para o tamanho do gigante. Davi olhou para o tamanho de Deus. Então nós temos que olhar para o tamanho de Deus. Nós temos que olhar para o poder de Deus, para a fidelidade de Deus. Ou eu acredito ou eu não acredito. Então eu tenho que acreditar. Eu tenho que acreditar. Exatamente como diz lá em Hebreus. Eu não olho para aquilo que eu estou vendo. Eu olho para aquilo que eu não vi ainda. Porque é pela fé. Eu tenho a certeza, a convicção daquilo que eu não peguei ainda, mas que para mim já é uma certeza, mas é uma esperança no futuro. Mas é uma segurança. Então eu tenho que crer nisso. Eu olho com os olhos da fé, como está lá na galeria dos heróis da fé, que os heróis da fé, nem todos, eles não pegaram, não viveram plenamente aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Mas eles tinham visto os sinais e eles enxergaram no futuro o que Deus ia fazer. Como Abraão, como José. Eles enxergaram o futuro que Deus tinha planejado. Abraão enxergou no seu único filho da promessa, o Isaque, a semente de nações, a semente de milhões de descendentes. José enxergou no futuro, ele falou, não me enterrem, fiquem aqui com os meus ossos, porque ele enxergou que a promessa do Senhor não falharia. E como Deus não falha, ele levaria o povo de Deus de volta para a sua terra. Para a terra que o Senhor tinha prometido que daria aos antepassados. Então, a promessa não falha, porque Deus não falha. Então, cabe a nós pegarmos e tomarmos posse dessa mensagem e de todas as outras que nós recebemos todos os dias, nos cultos e nos programas, e confiar no Senhor. Se você ainda tinha alguma opção, alguma alternativa de planos, plano B,
Tire isso da sua vida hoje. Se você talvez tenha até colocado no seu projeto algo alternativo, coloca algo impossível. Coloca algo impossível para você, porque para Deus é fácil. O que cabe a nós é fazer o que a gente está fazendo aqui. A gente trabalha, a gente estuda, a gente se torna perito no que faz, a gente vigia a nossa boca, a gente guarda o nosso coração, a gente guarda a nossa língua, a gente ora, a gente profetiza, a gente declara, a gente unge, a gente faz jejum, a gente ora nas oportunidades que a gente tem, na madrugada, por exemplo. Ou seja, tudo que vier às suas mãos, dê o seu melhor. Tudo que vier às suas mãos, faça como se fosse para Deus. E é para Deus. Mas quando a gente faz para Deus, quem é abençoado e recompensado sou eu. É você. Então, este é o caminho, esse é o entendimento que a gente tem que ter. Uma vida bem construída, porque os planos de Deus são esses, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Então, o Senhor está falando, olha para o futuro com esperança. Olha para o futuro, que você vai terminar esse ano, que você não vai nem se reconhecer. Que Deus vai te surpreender de maneiras tão poderosas e profundas que você não vai nem entender. Acredita nisso, pessoal. Que Deus vai fazer na sua vida coisas que você estava esperando há muito tempo. Acredita nisso. Em nome de Jesus. Coisas que você estava pedindo, que você estava aguardando, que você estava profetizando, declarando. Talvez coisas que você até deu uma esquecida, né? Porque já faz um tempo que não fala sobre isso. Mas que o Espírito Santo lembra você dos sonhos, dos projetos, seja de algo na sua família, de algo no seu relacionamento, de algo na sua vida financeira, de viver algo, de ter algo, de comprar algo, de experimentar uma experiência. Que Deus não esqueceu nada disso. Que no mundo espiritual e na memória de Deus, aquilo continua muito vivo. Então não tenha medo de nada disso. Não tenha medo de negativas, de opiniões, de nada que vem só para a gente se distrair. O diabo ele usa pessoas, usa circunstâncias. Então, tem um monte de gente que só fala bobagem, que só se envolve com bobagem, e vai fazendo discípulos, né? Tem gente que para ouvir, gente sem fruto, gente que é negativo, né? Pessoas ou redes sociais, ou notícias, tudo aquilo que vem somente para desagregar, para tirar da gente. Para tirar a fé, tirar a energia, tirar a disposição, tirar a esperança, e o Senhor vem para nos dar esperança, nos dar um futuro. Então esse é o projeto de Deus para você. Esse é o projeto de Deus de prosperidade, de bênção, de esperança, de futuro. Então veja. Não fique mais carregando pesos desnecessários. Vigia o que você tem falado, vigia a sua boca, a sua postura diante das situações. Tenha uma postura intencional, como a gente falou agora no comecinho. Tenha uma vida intencional, uma vida de realmente com uma mente alinhada, uma mente preparada, pessoal. Não viva avoado, não viva perdido, não aceita isso para a sua vida. Não viva no modo automático. Não viva correndo para um lado e para o outro, e sem um rumo, sem um norte, sem uma perspectiva do que você está fazendo, de onde você quer chegar, do que você espera daquilo que você está fazendo. Não viva apenas sobrevivendo, não viva como se a sua vida fosse só cumprir tarefas. Não aceite isso para a sua vida.
Tem gente que cumpre tarefa como no casamento, cumpre tarefa na igreja, cumpre tarefa em casa, cumpre tarefa no trabalho. Não viva assim, isso é uma maneira pequena, de uma vida baixa, de uma vida sem resultado, que não vai sair do lugar, porque a pessoa que vive para cumprir tarefa, ela nunca vai sair do lugar, porque ela não tem ambição, ela só está fazendo o que alguém diz para ela fazer. E como ela faz para cumprir tabela e cumprir tarefa, ela nem faz bem feito muitas vezes, porque não tem uma ambição, uma motivação ali para crescer, para produzir, porque é algo que tem que estar dentro de nós. Essa vontade de vencer, essa vontade de crescer tem que estar dentro de nós. Ninguém vai poder ir para um lugar que não primeiro enxergou na sua mente. Você nunca vai chegar num lugar que a sua mente não chegou primeiro. E é isso que a fé nos ensina a fazer. Ela nos ajuda, nos ensina a projetar, ela nos ensina a sonhar. Mas eu nunca vou alcançar aquilo se primeiro eu não me vejo lá. Por isso que a gente fala, faz seu painel dos sonhos, coloca seu projeto aí, projeto da sua casa, da sua família, seu projeto financeiro, seu projeto ministerial, profissional, faz seu projeto. Porque aí você vai exercitando a sua visualização, você vai treinando a sua meta, treinando o seu alvo, para que você realmente alcance lá, porque primeiro acontece na mente, depois acontece de fato. Primeiro na fé, depois de fato, primeiro dentro, depois fora. Então acredita nisso. Vamos orar. Pega o seu propósito, os seus sonhos, os seus projetos, e vamos falar com o Senhor. Os planos do Senhor, os planos que o Senhor tem para você, são planos de vitória, de honra, de futuro, de esperança, de prosperidade. Então nada que vier diferente disso é de Deus. Então não aceita. Não aceita nada menor, não faça planos de voltar atrás, de perder. Não, tudo isso não é, nada disso é de Deus. Então vamos orar. Deus Todo-Poderoso, eu te peço, Senhor, que nessa madrugada, Senhor, poderosa, abençoada, dessa corrente, meu Pai, tão poderosa de intercessão, onde nós temos centenas de pessoas orando conosco, Senhor, centenas de pessoas que passaram ao longo do dia, Senhor, orando, declarando junto conosco, Senhor, dezenas de pessoas que passaram pelos altares do Senhor, que estavam lá declarando, orando, profetizando, Senhor, sobre a vida do nosso povo. Nós apresentamos, meu Pai, cada uma dessas pessoas. E eu te peço, Senhor, dá vitória a cada um de nós. Desperta-nos, meu Pai, desperta o nosso povo, para que possamos acreditar de uma vez por todas, Senhor, que o que estamos fazendo, nada é perdido, tudo é bênção, tudo é uma semeadura, Senhor. Que às vezes sementes que nós plantamos há 1 ano, sementes que plantamos há 5 anos, há 10 anos, Senhor, que nós vamos colhê-las, todas elas, Senhor. Porque no mundo espiritual todas as sementes germinam, todas elas dão frutos, Senhor. Então que nós possamos continuar todos os dias, Senhor, plantando a boa semente, plantando a semente da fé, da esperança, da integridade, da excelência, a semente da coragem, Senhor, a semente do amor, a semente do respeito, Senhor, as sementes corretas, as sementes da vitória, Senhor. Ajuda-nos, Senhor. Ajuda, Senhor, querido. Abra as nossas mentes, Senhor. Coloca temor nos corações, ajuda, Senhor, para que cada pessoa aqui, Senhor, busque com toda a sua força, que busque, meu Pai, com toda a sua resiliência, que busque do Senhor, meu Pai, esse avanço, esse progresso,
Que o nosso povo busque e persiga em nome de Jesus, persiga essa grande vida em nome de Jesus. Abençoa, Senhor. Abençoa cada um, Senhor. Abençoa cada um que está na transmissão. Cada um que está aqui orando, meu Pai, declarando pela sua vida, pela sua família, pelas suas vitórias, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor. Nós precisamos do Senhor, meu Deus. Nós cremos, meu Pai. Sua palavra está aqui nos dizendo, porque sou eu que conheço, eu conheço. Não é eu que eu estou imaginando, estou deduzindo o que Deus está pensando. Eu acho que isso não deve ser de Deus. Não, eu conheço, Ele sabe dos planos dEle. Porque sou eu que conheço os planos que tenho sobre vocês. Então o Senhor tem um plano poderoso para cada um de nós, Senhor. Então que possamos acreditar nisso e tomar posse dessas palavras, Senhor. Que o Senhor não tem planos de morte, planos de derrota para ninguém, Senhor. Pelo contrário, o Senhor tem planos de nos fazer prosperar. Um plano de não causar dano, de não ter prejuízo, um plano de dar esperança, um plano de dar um futuro, Senhor. Então nos ajuda. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que cada um, meu Pai, que está recebendo essa palavra, que a sua palavra esteja lá, fazendo a mudança, meu Pai. Ela está acreditando, ela tem crido, ela está botando para fora, meu Pai, todo medo, toda amargura, todo o passado, Senhor, botando para dentro a fé e esperança do Senhor. A esperança que não falha, meu Pai, a esperança do Teu nome, a esperança da Sua palavra. O Senhor não sabe mentir, o Senhor não se arrepende, o Senhor não mente. Então eu te peço, Senhor, que possamos ter esse alinhamento de vida, esse alinhamento de espírito, esse alinhamento de fé, que possamos ter esse alinhamento de fé, Senhor, um alinhamento de espírito, para que possamos viver, meu Pai, e tocar, meu Pai, porque estamos plantando, meu Pai. Nosso ministério está plantando, Senhor. Estamos aqui, Senhor, em mais essa madrugada, crendo, meu Pai, confiando no Senhor, apresentando ao Senhor as nossas razões. Então nos ajuda, Senhor, responde-nos, Senhor. Responde-nos, Senhor. Responde-nos, Senhor. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de unção, nós precisamos de vitórias, nós precisamos de graça, Senhor. Dá vitória ao nosso povo, Senhor. Dá vitória, nós precisamos do Senhor. Dá vitória, Senhor. Tem misericórdia de nós, meu Pai, tem misericórdia de nós, eu te peço. Coloca a tua mão, Senhor, abençoa-nos, Senhor, dá vitória, Senhor. Abençoa o nosso povo, Senhor, abençoa o nosso povo, abençoa as nossas famílias, Senhor, abençoa os casamentos, abençoa os filhos, Senhor. Traga esse filho, meu Pai, que está distante, traga esse filho, meu Pai, que está nas drogas, que está com amizades erradas, meu Pai. Traga esse filho que está difícil, Senhor, traga esse filho. Muda esse coração, meu Pai. Muda esse coração dessa esposa, desse marido, Senhor, que tem agido com ignorância, que tem agido com incredulidade, que tem agido com teimosia, Senhor. Desperta, meu Pai, salva, meu Pai, salva o nosso povo. Salva, meu Pai, as famílias. Salva, meu Pai, as famílias. Salva, meu Pai, salva, Senhor. Dê um futuro glorioso. Abençoa o nosso povo, Senhor. Aquela mãe, Senhor, aquela esposa, Senhor, que está buscando por esse marido, por esse filho, meu Pai, por essa situação, esse homem, Senhor, que está buscando, Senhor, por esse crescimento, por esse avanço, por esse rompimento, Senhor. Abençoa, Senhor, abençoa o nosso povo. Eu peço, Senhor, responde-nos, meu Pai, responde-nos, nós precisamos do Senhor, da vitória, meu Pai. Eu declaro testemunhos incríveis, eu declaro, meu Pai, um povo cheio de unção, cheio de vitória, Senhor. Eu declaro, Senhor, um povo que está vivendo milagres atrás de milagres, Senhor, um milagre atrás do outro, Senhor, uma vida de glória, uma vida de respostas, uma vida de testemunhos, uma vida poderosa, Senhor, em nome de Jesus. Dá vitória, Senhor. Dá vitória, porque sozinhos, meu Pai, sozinhos nós sabemos, meu Pai, que a nossa força é pequena. Se não for a tua bênção, a tua misericórdia, como está lá em Tiago, Senhor,
Nós não podemos fazer planos sem o Senhor, porque quem dá a vitória é o Senhor. Então não vamos lá, vamos nos mudar, vamos ficar um ano em tal lugar e vamos prosperar, vamos ganhar dinheiro e vai dar tudo certo. Não, se o Senhor quiser, se o Senhor permitir que eu faça isso, eu faça aquilo, aí vai dar certo ou não. Porque a nossa vida é um sopro, é um vapor que se dissipa rapidamente. Então que nós possamos agarrar, meu Pai, cada dia, cada oportunidade, Senhor. Nesses dias maus, nesses dias, meu Pai, complicados, nesses dias onde há tanta corrupção, meu Pai, em tantos lugares, que possamos colocar toda a nossa força, nossa confiança no Senhor, meu Pai. Eu te peço que possamos colocar toda a nossa esperança no Senhor. Eu te peço, Senhor, ajuda, Senhor. Ajuda-nos, meu Pai, em nome de Jesus, ajuda-nos, Senhor, nós precisamos do Senhor. Ajuda, Senhor. A minha esperança, em que minha fé firmada está, eu não temerei, és minha doce presença, és meu abrigo, meu protetor, em ti confio, mesmo sem ver eu posso crer que tua promessa está de pé, irá se cumprir. Quem sou eu para questionar um Deus fiel? Tu és Deus e tua palavra está de pé. És minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, és minha âncora, a minha esperança, em que minha fé firmada está. Eu não temerei, eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. Eu sei que no vale também estás, e sobre o bravo mar me ensina a caminhar. Tu és o quarto homem na fornalha, tu és o meu Deus que não falha. És minha âncora. Coloque a sua esperança no Senhor. Coloque a sua esperança no Senhor, não há outro caminho. Para todos os lados, para todos os caminhos que nós buscarmos, ali haverá falhas, ali haverá insegurança, mas o Senhor não.
No Senhor não. a minha esperança. Eu sei os planos que tenho sobre vocês, planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano, de dar-lhes uma esperança e um futuro. Esses são os planos do Senhor para você. Esses são os planos do Senhor, planos de esperança. Planos de esperança, planos de futuro, planos de vitória, planos de prosperidade. Não aceita plano B, não aceita plano de derrota, não aceita fracasso, não abra mão da sua vitória, não abra mão da sua cura, não abra mão da sua restauração, não abra mão dos seus sonhos, não diminua os seus sonhos. Não diminua os seus sonhos para caber no seu orçamento. Deus não precisa de ajuda. Deus não precisa de nada disso. Vamos fazer a nossa parte e Deus vai dar condições. Deus vai dar condições. Pode não ser no tempo que você espera, mas vai ser no tempo de Deus e vai acontecer. Não diminua o seu passo, não diminua o seu projeto, não diminua os seus sonhos, não reduza as suas expectativas. Coloque as suas expectativas no Senhor, porque Ele não vai falhar. Se você colocar em pessoas, em situações favoráveis, vai dar errado. Coloca a expectativa em Deus. Ele não frustra. Ele não vai frustrar. Nós cremos, Senhor. Nós cremos, Senhor. Pode demorar. Sementes que plantamos faz tempo, Senhor. Nós podemos demorar a colher, mas nós vamos colher. Nós só não podemos parar de plantar. Nós não podemos parar de plantar. Não pare de plantar, não pare de plantar, plante todo dia, plante todo dia. O problema de muitas pessoas é que ela planta, ela acha que está demorando e ela para, e ela desiste, e ela não cuida da lavoura dela, e ela deixa morrer o sonho. Tem gente que faz a parte mais difícil, na hora de colher, ela roeu o osso. Ela teve um momento da seca. Na hora dela comer o filé mignon, na hora dela comer, tomar posse da vitória dela, ela desanima. Ela passou no deserto, ela viveu um monte de situações. Na hora de entrar na terra prometida, ela parou, ela morre no caminho. Não aceita isso na sua vida. Em nome de Jesus, tudo que você começar, você vai até o final. Tudo que você começar, você vai até o final. A maioria das pessoas começa as coisas e não termina. Não aceite esse padrão diabólico na sua vida. A palavra diz, inclusive, sobre isso, que Deus não se agrada dos que retrocedem. Deus não se agrada. Deus se agrada daquele que avança e vence. Então, não seja dos que param, dos que retrocedem e são destruídos. Deus não se agrada dos instáveis. Esse não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Aquele que tem mente dividida, aquele que é instável em tudo que faz, esse não vai chegar a lugar nenhum mesmo. Esse que começa e para, esse que está animado e ele depois desanima, esse que vive por motivação. Não, ninguém vai ter uma grande vida sendo motivado, meus queridos. Uma grande vida vai ser de uma construção intencional. Eu vou fazer, eu estou plantando antes de ver, eu estou plantando mesmo sem saber quando vai nascer essa semente, vai germinar essa semente, mas estou plantando. Eu estou plantando nem que com lágrimas, mas eu não deixei de plantar. Eu planto mesmo que seja com lágrimas, mas eu não desanimo de plantar, porque eu sei que eu vou voltar com os meus feixes, eu sei que eu vou voltar com os meus braços cheios de pão, de trigo, de vitória, de colheitas abençoadas, de coisas grandiosas. Então eu creio, creia você também. Eu creio, Senhor. Eu creio que cada palavra, cada semente que nós temos lançado, meu Pai, nós temos começado já a ver os frutos, meu Pai. Nós temos já começado a ver as respostas, meu Pai, para a glória do Senhor. Nós cremos, Senhor. O Senhor não falha. O Senhor não falha, meu Pai. O Senhor não falha. O Senhor nos dá provas. O Senhor vai nos dando sinais. O Senhor vai nos dando sinais e nós estamos aqui, meu Pai, alertas para perceber os sinais. Então nós te agradecemos, Senhor. Te agradecemos pela vida, te agradecemos, Senhor, pela palavra, te agradecemos pelas oportunidades, te agradecemos porque o Senhor não falha. Te agradecemos por tudo, Senhor. Te agradecemos pelas vitórias,
pelas portas abertas, meu Pai, pelos sonhos materializados. Te agradecemos, meu Pai, por cada palavra que nós temos profetizado, por cada concordância que nós temos feito, Senhor. Nós te agradecemos por tudo isso, Senhor. Nós te agradecemos. Te agradecemos porque dia após dia o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor tem nos zelado, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos dado esperança, o Senhor tem nos ajudado a crescer dia após dia, Senhor. Nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor. Nós sabemos que o Senhor não falha, nós sabemos que o Senhor não mente, nós sabemos, meu Pai, que a sua palavra é real, é verdadeira, que os seus planos não podem ser frustrados. Nós sabemos de tudo isso, Senhor, nós cremos nisso. Nós queremos te agradar, Senhor. Nós queremos te agradar. Nós queremos ser aqueles, meu Pai, que vão até o final, que sorriem para o futuro, que têm esperança no amanhã, que não param, meu Pai, mas que estão lá. Ah, mas isso não aconteceu, então vou continuar tentando. Ah, mas eu não vivi isso hoje, então amanhã vai acontecer. Ah, mas isso não acontecer amanhã, mas depois de amanhã vai, então. A nossa esperança no Senhor, meu Pai, a nossa esperança não é decepcionada. A esperança não é decepcionada. Nós cremos na sua palavra, Senhor. Nós citamos aqui, recitamos versículos e mais versículos, meu Pai, que vêm para nos dar sustentação. Sustentação para a alma, sustentação para o nosso espírito, Senhor. Sustentação, porque o Senhor não falha, nós confiamos nisso. Nós te agradecemos, meu Pai, nós te agradecemos pela vitória, nós te agradecemos pelas bênçãos, te agradecemos, meu Pai, pelos pensamentos altos e grandes, pelos projetos altos e grandes, meu Pai, pelas respostas grandiosas, pelos projetos materializados, pelos filhos, meu Pai, retornando, pelos casamentos restaurados, meu Pai, pelas famílias unidas dentro das igrejas, meu Pai, pelos testemunhos de portas abertas, pelas bênçãos, meu Pai, que nós temos declarado sempre ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Guarda o nosso povo, Senhor. Dê força, dê saúde ao nosso povo. Dê força e saúde, meu Pai, ao nosso povo. Dá o resto de noite abençoada, meu Pai. Dá uma quinta-feira próspera, abençoada, de ótimas notícias, meu Pai. Que ela possa ter um dia cheio de energia, cheia de bênçãos, meu Pai, cheia de boas novas, com uma mente focada, com ânimo, Senhor, com uma potência na vida, com uma alegria no olhar, uma alegria no rosto, Senhor, um sorriso no rosto, uma esperança no futuro, Senhor. Abençoa, meu Pai, guarda, dê força, meu Pai, dê saúde, que cada vez, meu Pai, que nós gastarmos e desgastarmos a nossa vida na sua presença, que o Senhor possa nos abençoar e nos recompensar com uma graça 2, 3, 5, 10 vezes maior do que se tivéssemos dormido 8, 9 horas por noite, Senhor. Mas que essas 2, 3 horas aí que seja, que tivemos, que o Senhor possa nos ajudar, Senhor. E que possamos ter um dia poderoso, um dia abençoado de grandes realizações em nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo amor, pelo carinho, pela palavra, por tudo, pela esperança e por mostrar dia após dia, Senhor, que o seu plano não falha. Muito obrigado, Senhor. Nós te amamos e te agradecemos por tudo. Amém, amém e amém. Graças a Deus, meus queridos.